Este caso ocorre no Reino Unido e se estende por muitos anos. Reinhard Sinaga, ou Ray, nasceu em 19 de fevereiro de 1983. Ele nasceu em Jambi, uma cidade movimentada na ilha de Sumatra, na Indonésia. Embora tenha sido criado em Jakarta, em Java Ocidental, Ray pertencia a uma família abastada, com seus pais e seus 2 irmãos mais novos. Etnicamente, eles faziam parte do povo Batak, um grupo indonésio proeminente, conhecido por sua adesão a uma forma conservadora do cristianismo protestante. Ray, o mais velho dos irmãos em sua comunidade tribal, tinha a responsabilidade de sustentar e cuidar da família, segundo a tradição. Crescendo como homem gay, no armário na Indonésia, país de valores islâmicos conservadores, ele enfrentou condenação de sua família e tribo por causa de sua orientação sexual, o que o obrigou a viver uma vida envolta em segredo. Com seus 1,70 metros, Ray tinha voz suave, sorriso carismático e usava óculos de armação grossa, o que o fazia parecer discreto e inofensivo. O jovem queria se libertar do passado opressor e adotar um estilo de vida que permitisse ser aberto sobre quem realmente era. Em 2007, aos 24 anos, ele concluiu a graduação em arquitetura na Universidade da Indonésia. Ele conseguiu um visto de estudante e tomou a decisão que mudaria sua vida de se mudar para Manchester, no Reino Unido. Sua chegada lhe proporcionou a tão esperada oportunidade de finalmente levar a vida que lhe havia sido negada por tanto tempo. Embora aqueles que o conheciam não soubessem, Ray, por trás de sua aparência discreta, escondia uma escuridão distorcida. Este é o rosto de um dos estupradores mais infames da história. O Serviço de Promotoria da Coroa descreveu Ray como o estuprador mais prolífico da história jurídica britânica e possivelmente até da história jurídica mundial. O visto de estudante de Ray permitiu que ele frequentasse a Universidade de Manchester, onde cursou pós-graduação em planejamento urbano, seguido de um mestrado em sociologia. Manchester, e principalmente a área das universidades, seriam o lugar ideal para Ray ser aceito por sua homossexualidade. A Princess Street é a principal via que liga a prefeitura vitoriana da Albert Square aos bairros vibrantes onde Ray alugou um apartamento. A rua serve como linha divisória cultural. De um lado, Chinatown explode com placas coloridas e aromas de comida irresistíveis. Do outro lado, o bairro gay recebe os visitantes com a bandeira do arco-íris. Mais adiante, a energia aumenta com casas noturnas icônicas como Factory e Fifth. Manchester tem uma vida noturna lendária, mas como resultado disso, tornou-se o habitat de inúmeros infratores e predadores. Ray era conhecido por ser relativamente extrovertido e não muito tímido ao fazer novos amigos. Em 2008, Sarah, um pseudônimo para proteger sua identidade, cruzou o caminho de Ray. Em uma entrevista à British Broadcasting Corporation, Sarah afirmou que conheceu Ray durante seus primeiros dias como estudante. Ela admitiu que compartilhava o mesmo círculo de amigos, mas esclareceu que nunca foi particularmente próxima dele. Ela afirmou que Ray parecia receber bastante atenção de outros homens homossexuais e era rápido em flertar. Apesar disso, Sarah continua dizendo que ele nunca pareceu ser o tipo de pessoa que procurava festas selvagens. Ele se apresentava como alguém amigável, tranquilo, confiante e modesto. Sua vaidade era notável, evidenciada pela atenção meticulosa que ele dava à sua gay aparência. Sarah achava que sua aparência única o destacava na comunidade gay, encerrando a entrevista dizendo que tinha preferência por homens masculinos e que se gabava regularmente de seu poder de transformar homens heterossexuais em gays. No entanto, esse poder que ele tinha era algo muito mais sinistro. A vida confortável de Ray em Manchester era financiada em parte por seu pai, rico, um barão do óleo de palma, embora ele também equilibrasse os estudos com empregos de meio período. Um desses empregos, em um bar localizado na Vila Gay de Manchester, o colocou no centro da comunidade que ele mais tarde iria atacar. Durante uma entrevista,
um de seus antigos chefes, descreveu Ray como nada menos que um funcionário excepcional, classificando-o consistentemente entre os melhores. Ele disse que Ray era educado, eficiente, falava inglês perfeito e raramente faltava ao turno. Ele era conhecido como o sorridente e alegre Larry, autoproclamado Posh Spice. Essa era a mesma imagem de cara legal que a maioria pintava dele. No entanto, seu chefe continuou e disse que o contato visual constante e o sorriso dele eram às vezes perturbadores, sugerindo algo oculto e manipulador. Essa característica inquietante, ela enfatizou, tornou a revelação de sua verdadeira natureza ainda mais horripilante. O território de caça de Ray não ficava longe de seu modesto apartamento no Montana House, na Princess Street. Depois de passar o dia todo trabalhando ou estudando, Ray se posicionava perto da janela, observando as ruas. Ray tinha um olhar atento para homens masculinos, musculosos, altos e fortes, mas preferia que eles estivessem embriagados e sozinhos. Quando surgia uma oportunidade, Ray aparecia não só com um sorriso, mas também com um brilho predatório nos olhos. Ele não estava interessado em usar seu chamado poder de atração ou buscar qualquer conexão genuína. Ao invés disso, ele perseguia possíveis vítimas ou rondava lanchonetes abertas à noite, esperando explorar vulnerabilidades de transeuntes inocentes. Sua abordagem sinistra e calculada fazia com que ele se apresentasse como um salvador, um bom samaritano, oferecendo um refúgio seguro. Para quem estava bêbado, queria recarregar o celular, rever amigos ou prolongar a noite, o apartamento de Ray era uma tábua de salvação. Para muitos, à primeira vista, parecia uma oferta razoável de alguém tímido e muito gentil. Tragicamente, essa tática manipuladora se mostrou eficaz em várias ocasiões. Imagens de câmeras de segurança mostram que, em uma ocasião, Ray sai para a rua, encontra uma pessoa muito bêbada e volta para seu apartamento, juntos. Ele fez isso em menos de 60 segundos. Uma vez dentro de seu apartamento, Ray passava facilmente do papel de predador à espreita para o de anfitrião cordial, oferecendo um assento e bebidas, e raramente despertando suspeitas. Se a vítima conseguisse atravessar seu apartamento imundo, tomando cuidado para não derrubar um dos muitos ímãs de geladeira dele, Ray costumava exibir sua grande variedade de bebidas alcoólicas: vodka, tequila, rum, gin, uísque. Ele tinha uma bebida para cada um. Qualquer que fosse a preferência, Ray apresentava a bebida escolhida, misturada com uma substância A, algo como o gama-hidroxibutirato, também conhecido como gama-hidroxibutirato, conhecido por seu uso como anestésico nos anos 90 nas ruas, às vezes é chamado de êxtase líquido. Gina, ou G, está facilmente disponível nas ruas de Manchester e online. Basicamente, o gama-hidroxibutirato atua no cérebro e age um pouco como o álcool. Mas se você tomar demais, pode ficar muito sonolento, como um sedativo, às vezes levando a um estado de inconsciência total. Estudos sobre essa droga mostram que ela tem um efeito negativo na memória. Isso mostra que Ray fez sua pesquisa, e essa foi uma peça-chave do quebra-cabeça, o que permitiu que ele continuasse sua onda de 10 anos. Consequentemente, dizem que as vítimas de Ray ainda estão por aí. Talvez com uma suspeita vaga de que algo muito estranho aconteceu em uma noite em Manchester. Mas talvez eles não tenham ideia alguma. E, infelizmente, é aqui que o caso toma um rumo ainda pior. Após ingerirem a bebida batizada, as vítimas, antes fortes, tornaram-se indefesas. Em seguida, Ray colocava algumas cobertas e cobertores no chão para criar algo que parecia uma cama. Depois de pronta, ele posicionava o corpo inconsciente de sua vítima. Colocava a pessoa de bruços, com as roupas abaixadas até os joelhos. Depois, Ray, já totalmente nu, preparava seu iPhone 4 branco. Assim, ele e suas vítimas ficavam em destaque, prontos para o que viria a seguir. O momento pelo qual ele estava esperando. Com seu segundo iPhone 6 preto na mão, Ray forçava-se repetidamente e de forma brutal sobre a vítima, várias e várias vezes.
Para muitas de suas vítimas, Ray não parava. Ele prolongava o ataque por várias horas, às vezes com uma pausa, mas às vezes sem nenhuma. Ele se forçava sobre a vítima sedada e inconsciente enquanto filmava todo o sofrimento. Assim, ele poderia obter mais satisfação em uma data posterior. Gravar vídeos e tirar fotos permitia que Ray continuasse a violar e obter gratificação ao tomar algo de suas vítimas e manter isso indefinidamente. Na ausência de uma linha do tempo concreta, marcada por datas e horários, desvendar a sombria saga da onda de ataques prolíficos de Ray se torna uma tarefa intrincada. Sua onda de crimes foi em uma escala sem precedentes, com mais de 200 vítimas e é difícil saber por onde começar. Com a natureza desses crimes e a metodologia de sedação e predação de homens, as vítimas, ou não, conseguem se lembrar ou não querem se lembrar dos acontecimentos. Embora inúmeras vítimas tenham registrado suas versões dos acontecimentos. Como parte de uma entrevista com um homem que será chamado de Roberto, para proteger sua identidade, ele relembrou sua história. Era uma noite típica para Roberto. Ele chegou a uma lanchonete no final de uma noite de festa e estava procurando um lugar para carregar seu celular. Ele pediu a um dos funcionários da lanchonete se poderiam carregar seu celular enquanto ele esperava o pedido de comida. Mas essa conversa foi ouvida por Ray. Ray respondeu gritando: "Tenho um apartamento na esquina. Você pode carregar seu celular lá, se quiser. Fica só a 5 minutos a pé." Então, Robert pensou: por que não? Ele mencionou na entrevista que sabia se virar e não via nenhuma ameaça real em Ray. Então Robert voltou ao apartamento de Ray, colocou o celular para carregar e ficou sentado lá. Ele disse que o apartamento de Ray parecia uma moradia universitária comum. Nada o fez pensar que algo sinistro estava acontecendo. Ray entrou em ação, oferecendo a ele todos os tipos de bebidas de sua grande variedade. Robert recusou educadamente essas tentativas, dizendo que Ray não era alguém com quem ele gostaria particularmente de socializar ou beber. Ele queria o telefone carregado e desligado. Robert explicou que Ray insistiu e ofereceu outra bebida, agora com mais opções. Nesse momento, Robert achou que tinha algo estranho. Então, depois de 15 minutos com 5% de bateria no celular, tomou a decisão sensata de ir embora. Ao sair, ele trocou educadamente números de telefone com Ray. Ele afirma que não tinha interesse em contatá-lo futuramente. O nome dele na agenda foi salvo como Ray Estranho. Para Roberto, foi uma fuga por pouco. Seu destino dependia de tomar uma bebida casual com um estranho. Enquanto alguns, como Roberto, saíram ilesos, muitos não tiveram a mesma sorte. As façanhas de Ray seguiram. Um segundo homem, que não será identificado, cruzou o caminho de Ray e, em uma entrevista, declarou o seguinte: "Nós estávamos em uma noitada na Boate Factory e, nas primeiras horas da manhã, eu perdi meus 3 amigos. Fui lá fora tentar entrar em contato com eles. 10 minutos se passaram e, enquanto eu estava lá fora, o Sr. Sinaga se aproximou de mim e perguntou como eu estava, quem eu era e por que eu estava lá fora. Como colega de estudante, achei que ele só estava cuidando de mim, verificando se um colega estava bem. Começamos a conversar por 10, 15 minutos. Depois disso, ele me ofereceu para entrar no apartamento dele para me aquecer, enquanto eu esperava para entrar em contato com meus amigos. Não parecia haver problema nisso. Eu o segui para dentro e fui com ele até o apartamento, onde continuamos conversando sobre escola, faculdade e universidade. Eu só pensei, estudantes ajudando uns aos outros em Manchester. É uma cidade grande. Estávamos nos ajudando. Então, quando entrei, foi aí que ele me ofereceu uma bebida. 2 bebidas. Fui ao banheiro porque até esse momento já tinha tomado algumas bebidas e precisava fazer xixi. Voltei para a sala de estar dele. Ele tinha 2 shots, um vermelho e um transparente. Tomei 2 shots, um logo depois do outro. Então, a partir desse momento, até hoje eu não tenho nenhuma lembrança. Até às 6 horas da manhã foi quando eu acordei e o encontrei em cima de mim. Em julho de 2015,
Ray contou a um amigo pelo WhatsApp que seu colega de apartamento estava se mudando. Animado, o amigo respondeu: "Agora você pode trazer vários garotos héteros." Ray respondeu friamente, enviando uma fotografia de sua última vítima, que estava inconsciente, de bruços e violada. Com a mensagem, você quis dizer como este: como mencionado anteriormente, Ray gostava de se gabar de sua habilidade de transformar homens heterossexuais em gays. Então, isso virou uma piada dentro do seu grupo de amigos. Sem que seus amigos soubessem, esses encontros eram suas vítimas. O amigo respondeu: "Sempre tem um novo. Você tem um cara hétero diferente toda semana." Ray contou aos amigos no grupo do WhatsApp que tinha ficado com um homem na noite anterior, que tinha brigado com a namorada na boate Factory. Ele se gabou dizendo: "Super Ray salva os meninos héteros de suas namoradas monstruosas." Enviando uma foto de sua vítima inconsciente, um amigo respondeu: "Finalmente posso ver o quarto do Ray. Sempre fui proibido de ir atrás daquela porta mágica. Você só dizia: 'Não, está bagunçado demais.'" As piadas seguiram sobre suas conquistas com homens héteros e o mistério de sua vida pessoal. Um amigo chegou a brincar, dizendo que os corpos estavam se acumulando debaixo da cama dele. Cometer um crime tão horrível é uma coisa, mas se desligar completamente, buscando um aumento de ego imerecido e fazendo piadas com os amigos, mantendo a verdadeira natureza dos acontecimentos escondida, é um outro nível. Sua sociopatia e narcisismo passavam despercebidos. Na superfície, o narcisismo dele e sua personalidade um tanto ingênua faziam algumas pessoas pensarem nele como um tipo de personagem Peter Pan. Não aparentava a idade que tinha, quando na verdade ele era um dos piores criminosos que a Grã-Bretanha já viu. Entre essas transgressões, Ray teve alguns relacionamentos breves e caóticos. Uma das amigas próximas de Ray lembrou que ele tinha um namorado que trabalhava no Hotel Ibis, em frente ao seu apartamento na Princess Street. Trabalhando muitas horas e não tendo a disponibilidade esperada de Ray, o relacionamento terminou. Ray não lidava bem com a rejeição. Seus amigos afirmam que Ray ameaçou seu ex-namorado. Ele disse ao namorado que iria se machucar e beber água sanitária numa tentativa doentia de chantagear seu suposto amante. Em 2017, as conquistas de Ray completavam 10 anos e ele frequentava diariamente a Universidade de Leeds para seu doutorado com a tese Sexualidade e Transnacionalismo Cotidiano entre Homens Gays e Bissexuais do Sul Asiático em Manchester. Ele foi reprovado no doutorado e continuou sua sequência perturbadora. Isso seguiria até às 6 horas do dia 2 de junho de 2017, um homem de nome não revelado, após sair do apartamento de Ray numa manhã fria, ligou para o 999. Com um pânico trêmulo na voz, ele conseguiu dizer as palavras: "Olá, eu acho que um cara acabou de tentar me estuprar. Depois que me levou para a casa dele, eu não queria." Claro, a prioridade do atendente da ligação era a segurança imediata do homem. Mas então, ao ser perguntado se tinha conhecido ele na noite passada, o homem respondeu: "Sim, conheci ele ontem à noite. Acho que eu estava bebendo e ele acabou... Ele me passou alguma coisa, algo que eu não sei o que era. E agora de manhã ele está em cima de mim, tipo, tentando... você sabe o quê?" Mesmo naquele momento, quando o homem estava corajosamente relembrando os acontecimentos, ele ainda não conseguia dizer explicitamente o que Ray estava fazendo com ele. Pelo relato desse homem, fica claro como, até mesmo no dia seguinte, os acontecimentos ficam nebulosos por causa dos sedativos. A ligação continuou com o atendente pedindo o nome do agressor. O homem disse: "Eu não sei o nome dele. Eu só sei onde fica a casa dele. E ele não saiu de casa desde que eu consegui fugir de lá." Ele continuou, dizendo que quando recobrou a consciência, tentou rapidamente socar e empurrar Ray para longe. Em pânico, ele tentou explicar por que tinha sangue nas mãos. O homem tinha espancado Ray até deixá-lo em estado crítico. Menos de 10 minutos após o boletim de ocorrência, os policiais chegaram ao local. Eles encontraram um homem alegando ter sido vítima e outro semi-inconsciente.
Ray estava no chão com uma grande quantidade de sangue ao seu redor. Como Ray estava tão gravemente ferido, o homem que fez a ligação de emergência foi preso. Ray foi retirado de seu apartamento na Princess Road em uma maca e levado rapidamente ao Manchester Royal Infirmary. Isso complicou a situação da polícia. Em quem confiar? Ray estava no hospital em estado crítico e seu agressor estava literalmente sentado com sangue nas mãos. No entanto, não demorou muito para que a terrível verdade viesse à tona. Ray estava entrando e saindo da consciência, mas apesar de seu estado grave, ele estava determinado a saber onde estava seu celular. O detetive-inspetor Matt Gregory foi o primeiro policial a visitar Ray enquanto ele estava no hospital. A equipe médica informou que Ray estava tendo ondas de angústia, tentando encontrar seu celular. Gregory examinou a enfermaria e achou seu celular debaixo da cama. O que deixou os oficiais perplexos foi que Ray, desesperado para acessar seu celular, deu ao policial o número de identificação pessoal errado para desbloqueá-lo. Isso poderia ser devido a uma lesão na cabeça ou Ray estava escondendo algo que havia em seu celular. Sem se deixar abalar por esses aparentes jogos, o policial insistiu e, eventualmente, recebeu o código e desbloqueou o celular de Ray. Nesse momento, Ray reuniu forças para se mover e tentou derrubar o celular da mão do policial. O policial ficou extremamente desconfiado, então ele foi direto para o aplicativo de fotos e foi nesse momento que o segredo foi revelado. O policial se deparou imediatamente com 3 miniaturas perturbadoras de um homem nu de forma explícita. Ele prosseguiu, ciente de que essa informação poderia ser crucial para a investigação. Ele viu 3 vídeos semelhantes a outros que encontrariam depois. Uma cena em que um homem, deitado de bruços e vestido, teve suas calças e roupas íntimas puxadas à força até os joelhos. Em um momento angustiante, um indivíduo nu, identificado como Ray, se aproximou da vítima no chão e começou a forçá-la. Em uma reviravolta inesperada, o homem que estava sob custódia policial por acusações de lesão corporal grave estava dizendo a verdade. O policial segurava a gravação do homem sendo atacado repetidamente por Ray. O caso foi revertido, o verdadeiro culpado preso e o homem detido pela polícia liberado. Assim que foi liberado e o choque do incidente começou a diminuir, o homem colocou a mão no bolso de trás para pegar o celular. Foi nesse momento que ele percebeu que o celular que havia pegado, ao sair apressado do apartamento de Ray, era, na verdade, o segundo celular de Ray. Ele entregou o celular à polícia como prova imediatamente. Após vasculharem seu celular principal, o secundário e discos rígidos do apartamento, foi descoberto que Ray tinha mais de 3 terabytes de fotos e vídeos explícitos de mais de 200 homens que ele havia assediado ou forçado, todos drogados, todos inconscientes, cada vídeo analisado por uma equipe da polícia. Para colocar isso em perspectiva, a quantidade de filmagens que Ray havia gravado precisaria ser armazenada em 1.500 DVDs. Esse era o trabalho de um mestre manipulador, um jovem indonésio que ganhou poder através de substâncias ilegais para infligir dor e sofrimento a centenas de jovens. O caso foi apropriadamente chamado de Operação Ilha. Recuperando-se na Casa Montana, na Rua Princesa, forneceu o pano de fundo sombrio para todos os seus atos vis. Ao lado da cama, havia um tesouro de troféus, celulares, carteiras de motorista e estudante, relógios e carteiras, todos de homens que ele havia violentado. A polícia da Grande Manchester afirma que o número total de vítimas agora chega a 206, comprovado por evidências digitais, físicas e corroborativas. O julgamento começou em 28 de setembro de 2018. À medida que a investigação continuava e a primeira rodada de audiências começava, os promotores conseguiram fazer com que 48 vítimas se tornassem o ponto focal do caso. Uma pequena porcentagem dos 206 descobertos durante a Operação Ilha
Aproximadamente 60 pessoas, tragicamente, não puderam ser identificadas a partir das evidências. No entanto, outros 80 homens foram identificados e abordados, mas eles não quiseram participar do julgamento como vítimas. Nesse período, muitas vítimas abordadas pela polícia ficavam rapidamente irritadas, frequentemente questionando por que estavam sendo informadas sobre algo que desconheciam. Alguns homens foram indiferentes ou sem emoção, mas muitos ficaram muito emocionados, como se a revelação do que lhes ocorreu sem saberem tivesse sido desvendada. Todos os efeitos os atingiram de uma vez, como se o trauma sofrido durante o experimento estivesse enterrado na consciência, só vindo à tona quando contado. Mais de 70 das vítimas buscaram ajuda para lidar e superar suas agressões. Muitos tiveram relacionamentos familiares desfeitos, além da saúde mental e autoestima abaladas. Vários tiveram dificuldade em voltar a ter contato físico e alguns quiseram tirar a própria vida. O julgamento foi um processo longo e resultou em 4 julgamentos separados, uma tarefa difícil para o promotor da coroa, Ian Rushton. Em um caso como este, é difícil não apresentar as 48 vítimas como se fosse uma linha de montagem, desumanizando-as como vítima 19, vítima 20, vítima 21, já que eram tantas. As vítimas precisaram reviver os fatos no julgamento, assistindo aos vídeos que mostravam elas sendo brutalmente agredidas por Ray, enquanto ele as observava e o júri sorrindo o tempo todo. Sempre que uma vítima era perguntada se ela estava no vídeo, os olhos de Ray se fixavam nela, e quando a vítima respondia que sim, uma sensação visível de euforia e satisfação podia ser vista no rosto de Ray, como se ele estivesse sendo permitido violá-las mais uma vez. De modo absurdo, o advogado de defesa tentou dizer que os encontros foram consensuais. O advogado de defesa questionou as vítimas se tinham interesse em encenação e se sentiam sensuais ao serem filmadas. E enquanto fazia essas perguntas às vítimas, ele exibia as imagens delas sendo abusadas na tela. Uma provação diabólica e traumática. O advogado de defesa demonstrava quase a mesma falta de emoção que Ray, sem nenhum remorso visível e sem qualquer apego emocional ao que estava acontecendo naquele tribunal. A defesa de Ray, alegando envolvimento consensual em seus cenários de fantasia, foi unanimemente rejeitada por todos os 4 júris. A promotoria, prevendo a gravidade dos crimes, defendeu prisão perpétua sem liberdade condicional, algo raro fora dos casos obrigatórios. Ray foi considerado culpado. No entanto, o juiz responsável pelo caso acabou sentenciando Ray à prisão perpétua, mas com um período mínimo de 30 anos antes de considerar a liberdade condicional. O juiz descreveu Ray como perigoso, profundamente perturbado e um indivíduo pervertido sem senso de realidade. Para muitas das vítimas, essa notícia não chegou nem perto de começar a reparar o que havia acontecido com elas. No entanto, algumas encontraram consolo. O cavalheiro, que conseguiu escapar e chamou os serviços de emergência, ficou feliz por ter conseguido algum tipo de vingança. Após quase matar Ray, espancando-o, ele finalmente cessou sua predação para sempre. Isso permitiu que ele bloqueasse os acontecimentos e desse passos corajosos para se recuperar e seguir com sua vida. Ele afirmou que Ray queria nos destruir, mas que nós, as vítimas, precisamos sair e dizer que não é nossa culpa. Foi culpa dele. Após a sentença, surgiu uma revelação. 23 homens se manifestaram, 12 já eram conhecidos pelos investigadores, mas, surpreendentemente, 11 vítimas eram até então desconhecidas, revelando o alcance preocupante dos crimes de Ray. Pouco depois, o procurador-geral, Michael Ellis, expressou profunda insatisfação com a sentença, após infligir o que ele chamou de um oceano de danos. Apesar de o juiz inicialmente considerar que o caso não justificava uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, uma audiência crucial em outubro de 2020 levou a uma reavaliação. Na audiência, a gravidade dos crimes de Ray não pôde ser ignorada ou minimizada.
Como resultado, sua sentença foi aumentada de 30 para 40 anos, uma decisão destinada a refletir a gravidade dos crimes cometidos. Esse ajuste garante que o destino de Ray estará nas mãos da Junta de Liberdade Condicional em 2060, quando ele terá 77 anos de idade.